Boa tarde. As 3 aeronaves da Força Aérea Brasileira que decolaram no fim da manhã de hoje de Manaus para fazer o transporte dos corpos das vítimas do acidente envolvendo a delegação da Chapecoense devem retornar ainda esta noite para o Brasil. Após a decolagem da Colômbia, os aviões farão uma escala aqui na capital antes de seguirem direto para Chapecó, no oeste catarinense, onde está prevista a realização do velório coletivo das vítimas neste sábado. Pela manhã, as 3 aeronaves C-130 Hércules da Força Aérea Brasileira decolaram rumo à cidade colombiana de Medellín. Os aviões cargueiros farão a remoção dos corpos da maior tragédia aérea do esporte brasileiro que comoveu o mundo. As aeronaves só puderam partir de Manaus após a liberação dos corpos do acidente aéreo na Colômbia. Em cada avião foram embarcados 8 tripulantes. As aeronaves partiram do Amazonas por ser um ponto estratégico para a missão devido à proximidade com a Colômbia e o apoio logístico da base aérea. Os aviões levantaram o voo entre 11 e 11h30 da manhã no horário local. Também viajaram a pedido do Grupo de Investigação de Acidentes Aéreos da Colômbia 2 técnicos da FAB para acompanhar o processo. A nossa obrigação é cumprir a missão com esse profissionalismo, com essa dedicação, com essa correção nos procedimentos e fazê-lo no menor tempo possível e seguro para entregar as vítimas para serem veladas, enfim, entregues às suas respectivas famílias. No retorno ao Brasil, haverá escala em Manaus, prevista para acontecer ainda esta noite. O desembaraço alfandegário é obrigatório na entrada do país. É um pouso técnico, onde a aeronave vai ser reabastecida e nós vamos dar o apoio técnico à tripulação e, obviamente, o apoio a toda a comitiva que estiver acompanhando esse voo. Por fim, as aeronaves da FAB com os corpos dos brasileiros vão decolar com destino final à cidade de Chapecó, cuja viagem prevista é de 6 horas. Os nossos atletas, a comissão, virão nas aeronaves da Força Aérea, que são as vítimas que serão homenageadas lá em Chapecó. Então, todos que têm relação direta com o time e com a cidade de Chapecó, né, os jornalistas de Chapecó, a comissão técnica, esses brasileiros todos estarão indo lá para o velório coletivo que ocorrerá no estádio do nosso time da Chapecoense. Na última sexta-feira, a aeronave que transportava a delegação da Chapecoense de Santa Catarina, tripulantes e jornalistas brasileiros, caiu perto do aeroporto de Medellín, na Colômbia, após uma possível pane seca por falta de combustível e deixou 71 mortos. 6 pessoas conseguiram sobreviver. 14 detentos do regime fechado do complexo penitenciário Anísio Jobim fugiram da unidade prisional nesta madrugada. Alguns estavam armados e trocaram tiros com os policiais que faziam a guarda da muralha. Até o momento, nenhum deles foi recapturado. A estrada que dá acesso aos presídios às margens da BR-174 foi fechada pela polícia. É que durante a madrugada, presos do regime fechado do complexo penitenciário Anísio Jobim fugiram. Segundo o diretor da unidade, primeiro os detentos cerraram as grades de 2 celas, até conseguir chegar perto das muralhas. Houve a troca de tiro com os policiais, né? Os policiais estavam na guarita, então eles estavam armados e estavam trocando tiros enquanto o restante estavam fazendo a fuga. 2 presos ficaram feridos. Tem um interno que está ferido, se encontra na unidade, né? O ferimento não é tão grave, tirou no pé. Outro interno também estão dizendo que está ferido, está dentro da área de selva. Nosso pessoal também já está fazendo esse trabalho dentro da área de selva, fazendo o resgate. Familiares entraram em contato com o secretário e aí a gente mandou nossa equipe lá para trás para resgatar esse interno, que ele não está conseguindo se deslocar.
O Serviço de Inteligência da Secretaria de Administração Penitenciária vai investigar de que forma as armas de fogo entraram no Compage. Para escalar a muralha, os presos usaram uma corda feita de lençóis. Ao todo, 14 detentos fugiram da unidade prisional. Hoje pela manhã, houve revista no presídio, que foi acompanhada pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. O clima dentro do presídio está tranquilo. Houve a fuga, mas a tranquilidade foi preservada. Uma ameaça de bomba mobilizou mais uma vez o grupamento de manejo de artefatos explosivos da Polícia Militar na manhã de hoje, desta vez no bairro Alvorada, zona centro-oeste da capital. Uma mochila suspeita foi encontrada pelo proprietário de um salão de beleza. A área foi isolada e, após todos os procedimentos para detonar o objeto suspeito, a perícia da Polícia Civil constatou que não se tratava de um artefato explosivo. Hoje é o dia D de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, do vírus da zika e da febre chikungunya. Aqui em Manaus, o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, participou de uma programação em uma escola estadual e fez a entrega simbólica de carros disponibilizados pelo governo federal para reforçar o combate ao mosquito no interior. O ministro também entregou donativos à Defesa Civil do Amazonas, que serão destinados a municípios que sofrem com a seca. Esta turma no auditório de Colete Verde são alunos, professores e funcionários da Escola Estadual de Tempo Integral Áurea Braga, no bairro da Compensa. Agora, além das atribuições no colégio, eles também são brigadistas, todos contra o Aedes aegypti. Foram capacitados por conta de uma parceria entre a Fundação de Vigilância em Saúde, as Forças Armadas e as Secretarias de Educação. Hoje, aqui em Manaus, por exemplo, o Exército Brasileiro está com 1.289 homens em 24 escolas, tá bem? Mas não é só aqui em Manaus, nós estamos trabalhando em todos os estados. A Marinha também colocou mais de 4.000 homens para combater o mosquito transmissor da dengue, do zika vírus e a chikungunya. 50 militares ficarão até abril, formando alunos em brigadistas nas escolas da capital. O governo planeja para 2017 a ampliação do programa de 100 novas brigadas em Manaus e assim alcançar também todos os municípios do Amazonas. Numa estratégia que nós acreditamos muito é exatamente a questão da organização de brigadas, né? Seja elas a nível de escolas, institucionais, associação de bairros. Nós tivemos agora a oportunidade desse ano de treinar quase 30.000 brigadistas. No Amazonas, de janeiro a novembro deste ano, 170 casos da febre chikungunya foram confirmados. Durante o mesmo período, mais de 1.500 pessoas tiveram dengue. Foram confirmados também mais de 4.200 casos de doenças agudas pelo zika vírus. Durante a coletiva de hoje, o diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Bernardino Albuquerque, foi questionado a respeito dos 300 agentes de endemias exonerados e que estariam fazendo falta neste momento de combate ao mosquito Aedes aegypti. Em nenhum estado brasileiro o número de agentes de endemias preenche a necessidade de combater o Aedes aegypti. Não é à toa que está realmente se engajando nessa luta as Forças Armadas, a questão da educação. No início do mês passado, a Justiça mandou a FVS reincorporar os 300 profissionais. Ordem judicial não acatada pela Fundação. No dia D de Vigilância, Prevenção e Controle do Aedes aegypti, o enviado do governo federal para o Amazonas foi o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho. O ministro falou aos alunos sobre a importância da prevenção. Aguardamos que cada estado, cada município possa fazer o aferimento desta estratégia para que a partir daí se assegure os recursos. Além de participar do dia D de combate ao mosquito Aedes aegypti, o ministro Helder Barbalho também trouxe para o Amazonas recursos do governo federal para ajudar municípios que enfrentam forte estiagem. Foram 1.200 cestas básicas e mais de 24.000 galões de água mineral doados pelo governo federal, além de kits de assistência humanitária e também R$65 mil para ajudar a Defesa Civil do Amazonas no transporte dos mantimentos. Nesse momento, nós estamos garantindo alimento e água para 7 municípios do estado que estão
já com a decretação homologada, já chegaram parte dos alimentos que já estão aqui em Manaus. Haverá um complemento desses mantimentos nos próximos dias e a logística de distribuição caberá à Defesa Civil Nacional. A seca castiga bastante municípios da Calha do Juruá, como Guajará e Envira. Alguns deles continuam em situação de emergência, no total de 7 municípios que continuam em situação de emergência. O aporte do governo federal, primeiramente, foi para 3 municípios, sendo eles da Calha do Madeira e da Calha do Juruá. Hoje nós vamos atender aí, quadriplicar a ajuda do governo federal, saindo de 27 toneladas de gêneros, de ajuda humanitária em gêneros alimentícios e água, para quase 150 toneladas de ajuda humanitária. Existem outros 4 municípios do estado que a Defesa Civil está monitorando com mais atenção. Estes ficam na Calha do Purus e do Madeira. Se for necessário, o ministro garantiu que o governo federal vai ajudar com mais mantimentos. A partir da identificação dos municípios e a decretação do estado de emergência ou calamidade, nós também estamos disponibilizando recursos a partir da demanda apresentada. O ministro da Integração Nacional, que veio de Belém, onde também participou de uma programação como essa, passou poucas horas em Manaus e voltou para a capital paraense, onde participa de um simpósio. A Secretaria Municipal de Infraestrutura já iniciou os trabalhos para recuperar, tapar 2.500 bueiros em bairros da capital. A ação faz parte de um termo de ajustamento de conduta assinado com o Ministério Público do Estado após os casos de morte envolvendo bueiros sem manutenção na cidade. Segundo a dona de casa, esse é um velho problema também enfrentado pelos moradores do bairro Amazonino Mendes, na zona norte da capital. Quando chove aqui, como é? Alaga tudo, alaga a rua tudinho aqui, ó. Fica tipo um rio. Correnteza é forte aqui? Muito forte, muito forte. Essas são as ruas 34 e 57. Aqui o tamanho da abertura dos bueiros assusta. E arrisca até cair uma criança. O Madison hoje sabe que brincar na rua durante uma chuva pode ser muito perigoso. Não dá não. Fica chovendo aí fica forte. Em outubro, Gustavo Araújo da Silva, de 7 anos, foi encontrado morto em um córrego na região do Tarumã, na zona oeste, 3 dias depois de cair num bueiro quando brincava de bola na chuva nesta rua do bairro Monte das Oliveiras, também na zona norte de Manaus. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, as obras para fechar aproximadamente 2.500 bueiros dentro dos bairros já estão sendo intensificadas. O esforço é em cumprimento ao termo de ajustamento de conduta assinado pela Prefeitura e o Ministério Público do Estado em outubro. O prazo de 120 dias para a conclusão das obras começou a contar a partir da entrega do cronograma ao MPE no dia 25 de novembro. Essa é uma atividade constante nos distritos, até por determinação do próprio prefeito. O que acontece agora é que o Ministério Público nos deu um prazo para fazer mais 2.000 e poucas tampas, e é um prazo que a gente deve cumprir. É uma questão de priorizar os orçamentos e a mão de obra, etc. Foi a própria Semif que fez o levantamento sobre os bueiros sem proteção na capital. A maioria absoluta fica em zona norte e zona leste, porque a zona centro-sul é uma zona mais antiga da cidade, as pessoas cuidam melhor, eu diria, né? Nós temos um problema sério de tampas que são destruídas por acidente, o caminhão passa em cima sem querer, e tem aquelas que as pessoas infelizmente destroem para se aproveitar de vender o ferro. Eu tenho ruas que há 3 meses atrás eu botei grade e eu volto lá hoje e ela já não está mais lá. A grade existe para impedir que o lixo vá para dentro da rede. O TAC resultou de uma ação que já tramitava no Ministério Público desde julho desse ano. Em abril, o menino André Pereira, que tinha 6 anos de idade, também foi encontrado morto no Igarapé, após cair em um bueiro aberto. O Ministério Público vai acompanhar o trabalho da Prefeitura para tampar os bueiros. Existe uma cláusula penal no TAC, né, que estabelece uma multa diária de R$500 por dia de atraso. Evidentemente que se o atraso for justificado, existem intempéries, existem situações que podem atrapalhar
a execução das obras. E evidentemente que se tiver justificado, nós vamos rever esse prazo. Agora resta também aí a população contribuir na preservação aí dessas proteções para evitar novos acidentes, né? Fim de semana chegando e agora é hora de conferir a previsão do tempo para este sábado aqui na capital e também algumas cidades do interior. Em Manaus, a previsão é de tempo nublado. As temperaturas variam entre 26 e 34 graus. Em Carauari, o dia amanhece encoberto e há possibilidade de pancadas de chuva isoladas. As temperaturas variam entre 23 e 34 graus. Mesma previsão para Envira, onde a mínima prevista é de 23 e a máxima chega aos 34 graus. Em Presidente Figueiredo, o tempo fica nublado e as temperaturas variam entre 23 e 35 graus. O resultado da votação na Câmara Federal esta semana do projeto anticorrupção, bastante questionado por vários segmentos, principalmente por juízes e promotores, devido à emenda que incluiu no texto a punição para casos de abuso de autoridade, também repercutiu negativamente no mercado. E hoje mais um dado negativo para a economia do país foi divulgado. Os detalhes com Caio Fonseca. A semana encerra num misto de alegria e tristeza. Tristeza porque na Câmara dos Deputados a desastrosa votação das medidas contra a corrupção apresentadas pelo Ministério Público Federal, que ouviu a população, foi deturpada. Das 10 medidas originais, somente 4 passaram, e ainda parcialmente. O que isso gera no campo econômico? Desconfiança. Qual investidor que pode gerar emprego e renda aqui vai querer colocar seus recursos num país em que a classe política é tão corrupta que chega a fazer o que fez: legislar em seu pleno favor para esconder as mazelas milionárias. A outra notícia nada agradável foi divulgada hoje pelo IBGE. Após 4 anos de bons resultados, o número de famílias brasileiras em 2015 que vive com até meio salário mínimo, leia-se pouco mais de 400 e poucos reais por mês, cresceu. Essas famílias representavam, em 2014, 8% da população. E agora eles já são 9,2%, ou seja, a pobreza cresceu no país fruto de um resultado de um governo passado que dizia trabalhar para a erradicação desse problema social. Mas vamos às boas notícias da semana. A taxa Selic, a taxa básica de juros do Brasil, foi reduzida pelo Banco Central. Esta semana saiu de 14% para 13,75%. E para começarmos o final de semana com o pé direito, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um projeto que estabelece os juros máximo do cartão de crédito na alíquota, melhor dizendo, de 28% ao ano. Agora, basta esperar para saber se o projeto vai continuar. Afinal, os juros do cartão, hoje em dia, giram em torno de 500%. E tem banco cobrando muito mais que isso, 511%. Este foi o resumo econômico da semana. Caio Fonseca, para o Band Cidade. Quem costuma andar de táxi na capital já percebeu que neste mês a tarifa está mais cara. O aumento está previsto em lei, é que para garantir o 13º salário da categoria, a bandeira A2 passa a ser cobrada todos os dias da semana durante todo o mês. Os consumidores devem pagar 32,69% a mais no valor da bandeira. Uma corrida de 5 quilômetros, por exemplo, que custava R$ 17,00, agora passa a custar R$ 21,25. Lembrando que não se trata de reajuste. É um incremento para a categoria no mês de dezembro, previsto em lei. O acréscimo é sobre o custo do quilômetro rodado. O valor da bandeirada de R$ 4,00, que começa a contar quando o passageiro entra no táxi, permanece o mesmo. A lei do táxi da cidade de Manaus, que é a lei 2088, ela define que no mês de dezembro, em todos os horários, o táxi cobra bandeira 2. É uma justificativa para aumentar os ganhos do taxista nesse mês de dezembro, como se fosse um 13º que acontece para toda a categoria profissional. O quilômetro rodado na bandeira 1 é R$ 2,60. Na bandeira 2, ele passa a ser R$ 3,45. Sandro completa 1 ano como taxista e pela primeira vez vai receber o 13º da categoria. É o incremento realmente e melhorias para nós taxistas, né, que trabalhamos o ano todo e não recebemos diretamente
o 13º, né? E esse reajuste de 32% na tarifa, né, do táxi, venha nos ajudar também. Nós somos pais de família e dependemos disso, né? Normalmente o usuário paga o valor da bandeira 2 aos sábados, domingos e feriados e nos dias da semana das 10 horas da noite às 6 da manhã. Mas com a mudança na cobrança pelos taxistas, o passageiro precisa desembolsar mais durante todo o mês de dezembro, sem exceção de horários e dias. Tem passageiro aí que está questionando, né? Isso, quer negociar a corrida. A gente até faz às vezes, porque a gente sabe o lado deles também, né? No momento de crise. Aí para não ficar pesado por dois lados, né? O secretário do Sindicato dos Condutores Autônomos e Taxistas do Amazonas explica que a cobrança dessa maneira é tradicional. Por volta dos anos 80, mais ou menos, o prefeito passou a autorizar que a gente utilizasse bandeira 2 a partir do dia 15 de dezembro até o dia 31. E nós, ao longo desse tempo, viemos conquistando um espaço maior e passamos a ter direito a partir do dia 1º de dezembro. E todos os anos a gente ia até o prefeito e conseguia que ele assinasse um decreto e passava a vigorar. O ano passado, quando foi dada a lei na Câmara Municipal, essa lei municipal 288, ela pegou e foi colocada já na lei. Então agora está na lei, não precisa mais o prefeito assinar um decreto. Já uma lei assinada pelos vereadores da Câmara Municipal de Manaus. Começaram a ser vendidos hoje em pontos fixos da capital os ingressos para a Copa Caixa Internacional de Seleções de Futebol Feminino, que será disputada pela primeira vez em Manaus a partir da próxima semana na Arena da Amazônia. 4 seleções, entre elas a do Brasil, disputam a competição que terá transmissão exclusiva da Band. Os ingressos para a Copa Caixa Internacional de Seleções de Futebol Feminino começaram a ser vendidos na tarde desta sexta-feira na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira. As disputas do torneio realizado pela primeira vez em Manaus serão na Arena da Amazônia. As rodadas serão duplas e quem comprar o ingresso pode assistir 2 partidas. Amante do futebol, Daiane nunca pisou no estádio, mas para ver Marta e companhia, ela fez questão de garantir o passaporte. Na verdade, a gente estava vindo de outro lugar. Aí a gente aproveitou a viagem, já passou aqui para se antecipar e por sorte não tem ninguém aqui, né? Então acho bom todo mundo vir antes, que é para na hora não enfrentar muita fila, nem ter muito, vamos dizer assim, contratempo, né? Até o momento, 17 mil ingressos já foram vendidos pela internet. Manuel já está na expectativa para acompanhar Brasil e Itália no dia 14 de dezembro. Para evitar correria, assim que abriu a bilheteria, ele aproveitou para adquirir os ingressos. É um jogo muito esperado, né? Então vim logo comprar antecipadamente o meu ingresso, já garanti a minha vaga e no dia eu tô lá torcendo, né? Brasil, Itália, Costa Rica e Rússia vão disputar o título inédito do Torneio Internacional de Futebol Feminino. As partidas serão realizadas na Arena da Amazônia nos dias 7, 11, 14 e 18 de dezembro, sempre às quartas e domingos. As seleções que vão disputar o torneio chegam na capital amazonense neste fim de semana. A primeira seleção a desembarcar na capital amazonense é a Costa Rica, que chega no sábado por volta das 8 horas da noite. No domingo é a vez das seleções da Rússia e Itália, que chegam juntas às 11 horas da manhã. E no início da tarde, por volta de 1h30, chega a seleção brasileira aqui na capital amazonense. Os ingressos têm preço único de R$ 60, mas quem levar 1 quilo de alimento não perecível paga apenas meia entrada no valor de R$ 30 e ainda assiste 2 partidas. E o Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas e vá no link vídeos. Você fica agora com as notícias do Jornal da Band. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana. A gente volta a se encontrar na segunda. Até lá.